Olá, Gabriela. Olá, Fernando. Tudo bem? Tudo bem Estava com você? procurando, estava procurando você aqui para te convidar, não estava achando. Eu demorei um pouquinho. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá tudo certinho? Sim, tudo ótimo. Estou Ah, conseguindo te então tá ouvir, te bom. ver. Então tá bom. Para mim Live do tá ouvindo, né? meio-dia. Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, tô te vendo. Maravilha. A live do meio-dia, para o pessoal que está almoçando É, conhecer qual que é o mundo, né, que a gente vive. eu ia até falar, é para o pessoal ter companhia na hora de almoçar, né? E almoçando nos ouvindo. Vamos almoçar com o pessoal hoje. Vamos. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite para participar aqui comigo, viu? Essas lives eu estou fazendo desde semana passada. Eu entro em vários dias aqui no meio-dia para contar um pouco sobre qual que é o mundo da OMSA, né? O que nem acho que foi quarta. Eu fiz uma live contando sobre qual foi a minha experiência de Fernando com ansiedade. Que aí, às vezes o Hum, pessoal fala, não, ele fica lá dando risada, postando piada lá, tá, não tem tá, nada. Mas a ansiedade tá está tudo aí. de boa, né? Ele dá risada, tá tranquilo, mas é É. um mundo complicado. Pois E é, Fernando. conta aí um pouquinho pra gente quem é a Gabriela. Aqui é um bate-papo, tá? Bem Bate-papo. informal. É um bate-papo. Ah, legal. Não, Uma e ó, entrevista. vou te falar uma coisa. Tem duas coisas para te falar no bate-papo, porque no fim falei, nossa, eu não falei pro Fernando. Mas eu falo aqui na live, pronto. Aqui Tudo é o bem? momento. Aqui é a Então, hora. então tá bom. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabriela Cato de Barros, esse é o meu nome completo, mas o pessoal me conhece, não sei por que motivo. A Gabriela Cato, Gabi Cato, Gabi Cato, então Gabriela Cato. Eu sou terapeuta integrativa, né? Sou formada em psicologia pela PUC Campinas há 20 anos esse ano, mas assim, já trabalhei fora da área, né? A maior parte do tempo eu trabalhei fora da área, inclusive. E hoje trabalho como terapeuta integrativa com algumas técnicas que eu me encontrei num caminho que não é o caminho mais tradicional da academia. Eu sei que aqui na UMSA a gente tem a maioria dos colegas são psicólogos, né, formados com CRP, né, e, enfim, atuando nas diversas linhas da psicologia, mas esse não é bem o caminho que eu senti que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com outras técnicas. Então, eu sou terapeuta integrativa, filiada na Abrat, e atualmente eu trabalho com as barras de Access presencialmente, trabalho com a EFT presencialmente online, aquela sessão que a gente fez com os toques, a acupuntura emocional sem agulhas, que é de muita colaboração, contribuição para ansiedade, para medo, para fobias, né? Trabalho com o Reiki, online e presencial, trabalho com hipnose clínica e eu tenho uma formação nova, Fernando. Essa é uma das coisas que eu não falei para você. Temos novidades. Temos novidades. Eu tenho formação na técnica Aura Master, que é uma técnica terapêutica de ação rápida e energética. E eu tenho feito aí vários atendimentos, tenho feito até um grupo e o feedback está muito bom. Ah, muito bom, muita contribuição. Então tem essa novidade aí que dá para fazer tanto presencial e melhor ainda, dá para fazer online. Então, se você é brasileiro, fala português, está fora do Brasil, dá para fazer. Se você não mora aqui em Limeira, né, que é a cidade que eu moro, não pode vir até mim, dá para a gente fazer online. Então, é muita contribuição. E nesse tempo todo, nessas andanças, Fernando, eu descobri que a gente pode ter uma vida com mais alívio, com mais leveza, com mais equilíbrio, né, com mais bem-estar.
Então, é esse o meu grande propósito, né? De poder, hoje, com essas técnicas, dessa maneira, transbordar isso para as pessoas, né? Eu não sou a fada madrinha, não tenho varinha de condão, não tenho bola de cristal, gostaria muito de ter, viu? Pode pirlim-pim-pim, o aparelhinho de teletransporte, máquina do tempo, eu não tenho essas coisas, mas dá pra gente ter outras coisas, né, outras técnicas, e a gente ir trabalhando esse alívio desses pesos, dessas cargas que a gente vai acumulando ao longo da vida, o que a gente vai comprando, achando que é nossa, mas não é, né? E aí a gente vai carregando esse peso. Muitas vezes a gente vai se distanciando da nossa essência, ou às vezes a gente nem consegue parar para pensar, nem para sentir quem a gente é, de fato, do que eu realmente gosto, o que eu realmente quero para mim, enfim. Aí esse processo todo chamado vida, vida corrida principalmente, que a gente vai catando cavaco, a gente vai no piloto automático e tem que isso, tem que aquilo outro, tem que aquilo outro, tem, e a gente acaba muitas vezes se perdendo da gente e se emaranhando com um monte de coisa, com um monte de pessoas e situações aí, contextos da nossa vida. Então, eu ajudo nesse processo todo, nesse resgate, nesse processo da gente ir tirando esses pesos, liberando essas cargas em nível energético e inconsciente através das técnicas que eu trabalho. Então, é isso aí. Acho que essa sou eu, né? Ou o que eu faço. Eu fiquei curioso. Essa nova formação que você falou, o que que é? Como funciona? Fiquei curioso quando tem um Ficou pouquinho. curioso? A Débora está falando oi. Oi, Olá, Débora. Débora. Bem-vinda. Tudo bem? A, a técnica chama-se Aura Master e a gente trabalha com hiperfluxos de energia. Basicamente isso. É uma ação terapêutica rápida, energética, tá? E que a gente faz alguns movimentos, a gente faz algumas afirmações, tem lá todo um processo, tem as etapas. E, Fernando, está sendo assim muita contribuição. Muita contribuição. Se der tempo, se você quiser, né, a gente pode até comentar um pouquinho assim por cima do que está acontecendo aí, né? Mas não sei se você tem mais alguma curiosidade de quem é a Gabriela, além do que eu faço? A filha do Jorge Tadeu, da Suzete, a irmã da Marita, da Manuela, a namorada do Juliano, a terapeuta integrativa. Eu tenho Sou uma eu. curiosidade, sim, que eu já me peguei com outras pessoas que tiveram a mesma curiosidade. É. É, você também já se formou em psicologia, fez todo o processo e fez uma transição de carreira para terapias, certo? Uhum. Curiosidade, não só minha, mas eu sei que tem mais gente que tem essa curiosidade, como foi essa transição de carreira para você? Para mim, Para você, Gabriela, tipo, vamos você lá. mesmo. Eu chegou um dado momento da minha vida, nessa época eu trabalhava na empresa da minha família, do meu pai. Uhum, E só para dar um pouquinho mais de contexto, eu já dei tá. bastante aula de inglês, eu já morei fora do país, fiz intercâmbio trabalhando, passei um tempo fora, que foi muito legal, foi uma experiência interessante na minha vida. Ah, tudo bem, Débora, eu acho que o Fernando vai deixar gravada a live, tá? Bom almoço para você. Vai estar aqui. Se você quiser participar nas próximas também, tá o convite aí, é aberto. Ai, participa, vem cá. É bom, é bom. A gente bate papo. O interessante é que a gente bate papo em live, né, Fernando? E assim, tem um monte de gente participando junto com a gente, É não é? uma conversa aberta. É. Enfim, eu tinha voltado para o Brasil e estava trabalhando com a família. E eu tinha feito um compromisso comigo mesma de me trabalhar. Primeiro a minha espiritualidade, de uma forma não religiosa, não dogmática,
E aí eu passei, sim, de novo pelo mundo das energias e processos energéticos. Então eu estava cuidando de mim. Esse era o meu compromisso na época. E eu fui desenvolvendo essas atividades aí. E chegou um momento que eu percebi que eu não era bem, não é para mim, mas não era bem aquilo que eu precisava fazer. O que fazia mais sentido, né? Era importante o que eu fazia, tudo. Tive muitos aprendizados, mas não era... Estava faltando algo mais, né? Uhum. E como eu já tinha esse compromisso comigo, eu aprendi muita coisa, tive contato com muita coisa, eu usei muita coisa para cuidar de mim. E nesse caminho todo é que eu fui tendo contato com EFT, com o Reiki, com tudo isso, e aí nessa evolução desse caminho, eu falei, bom, peraí, agora a vida vai se delineando, ela vai mostrando, ó, aqui o caminho, né, já tá dando sinais de que você tem que mudar de caminho. E aí eu fui caminhando para isso, porque eu já estava nesse caminho para mim, cuidando de mim. Uhum. Aí eu comecei a aprender, né, a certificar, não só ser a paciente, a cliente, mas também fazendo os cursos, certificando para poder transbordar para o outro. E assim, para mim foi bem assim, a vida levando, né? Não tive, não sei se felizmente ou infelizmente, não sentei para fazer um planejamento de carreira, não sentei para fazer assim com um coach, com alguém que me ajudasse a falar, olha, você está aqui no ponto A, você quer chegar ali, o ponto B fica ali a X metros de distância. Eu não fiz isso. Foi Não acontecendo. foi acontecendo. E eu fui transicionando, fui atendendo os primeiros clientes, né? Aquela coisa de começo mesmo, né? Uhum. E fui fazendo, e conforme a prática foi aumentando, os feedbacks principalmente, eu acho que o maior termômetro não é só o retorno financeiro, ou se você está fazendo sucesso, está ficando famoso, está isso, está aquilo. Nessa área, principalmente, no cuidado das pessoas, eu penso que o melhor indicador é quando as pessoas falam, nossa, obrigada, você me ajudou. Foi muito bom, né, aquilo que você falou para mim, ou aquele insight que eu tive durante a sessão X ou com a técnica Y, me caiu uma ficha, aquilo foi muito importante para mim, eu tomei consciência disso, daquilo, aquilo outro, eu mudei a minha vida. Depois daquela sessão, eu comecei a perceber XYZ, ou depois daquele tratamento, daquele pacote, enfim, eu comecei a enxergar as coisas assim, assado, cozido, frito, consegui fazer mudanças, consegui melhorar. Esse faz sentido, dá, pô. Então, é algo muito bom, é bom para o outro, é contribuição. Então, eu acho que estou no caminho certo, né? Fez diferença para você, da onde você estava e de onde você está hoje? Sim. Isso que você contou tudo aí é curiosidade, tá? Eu tô ficando bem curioso. Sou curioso, é normal meu. Demorou quanto tempo, assim, eu penso, tipo, levei um ano para fazer essa mudança. E acho que foi por volta, nesse meu processo, por volta de uns 2 anos. Por Uns dois volta de uns anos. 2 anos, né? Até me certificando, fazendo, começando. Eu me lembro que na minha época de formação do Reiki, a minha mestra, ela tem um espaço grande aqui na cidade, né? Que cresce a Uhum, cada dia. E ela mantinha um ambulatório, né? De Reiki, um espaço onde ela oferecia sessões de 15, 20 minutos, né? Que a gente chama de ambulatório, que é uma coisa mais uhum, rápida, é um SOS mesmo, não é uma consulta aham. individual. E eu trabalhei 2 anos e pouco nesse ambulatório como voluntária, praticando, melhorando, afinando o instrumento, né? Então eu tive esse período aí. Talvez a minha transição tenha sido mais ou menos essa, né? Você teve experiência. A sua transição foi É, baseada em experiência.
Mas eu te falo, viu, Fernando, né, para quem servir isso, para quem fizer sentido, tá? Tem várias pessoas que estão sentindo o chamado de transbordar para o outro, de cuidar do outro. E a cada dia, né, com os acontecimentos atuais, muito mais gente precisa da nossa ajuda. De ajuda em Exato. geral, da gente que se dispõe a, dessa maneira mais ainda. Uhum. Vale a pena você buscar um curso para se tornar terapeuta. Tem alguns profissionais que já oferecem isso no mercado. Para quem nunca atendeu, para quem não teve essa formação né, na escola, eu falo escola me referindo à faculdade, né? Quem passa pela faculdade de psicologia passa por 5 anos de muita Uhum. teoria e depois, nos últimos anos, a gente vai indo para a prática. E pelo menos na minha formação, na minha época, gente, eu não me sentindo. Mas vamos lá, eu posso falar por mim. Os professores batiam muito na tecla da ética, do atendimento, do cuidado, da escuta para o outro, né? Essa preocupação. E a gente sabe que profissionais que fizeram outras graduações, eles não tiveram esse treinamento na faculdade, eles tiveram treinamento em outras áreas do conhecimento e está tudo bem. E não é que eles não possam se tornar terapeutas, sei lá, reiki ou qualquer outra técnica. Eles podem, mas é necessário. Eu sou dessa posição. É necessário que se passe por um treinamento, porque é um outro ser humano que está ali, ou na tela do celular, ou na sua sala ali. É um outro ser humano. A gente tem que desenvolver aos poucos, mas tem que ter orientação do que fazer, do como fazer, né? Eu sou dessa teoria. Eu incentivo as pessoas a buscarem, para quem não tem, veja bem, para quem não tem. E também tem a parte do terapeuta, né? Que ele é um profissional, na grande maioria das vezes, autônomo. Então, é eu presa, ele faz tudo, né? Tem que dar Exato. conta de fazer o marketing, de fazer a divulgação, de explicar o que é, o que faz o trabalho, o que pode ajudar, no que não pode ajudar, no que, né? São muitas áreas da empresa, de um negócio. Então, tem o financeiro, tem o como cobrar, né? O como fazer, a maquininha, o juro, a conta, é tanta coisa. Então, assim, tem cursos, tem ajuda por aí. Quem está querendo fazer isso, ou quem já está num processo aprendendo técnicas, que é maravilhoso, mas olha para esse lado também, tá? Olha para esse lado também, porque precisa. Senão a gente vai ter aquela coisa do cuidador. A mesma coisa, a grosso modo falando, tá, Fernando? Pelo amor de Deus. Mas, assim, a grosso modo falando, nós somos cuidadores de gente. A gente não tem hoje em dia, né, graças a Deus, muitos cursos de formação de cuidadores para idosos, por exemplo, ou cuidadores para pessoas com necessidades específicas, especiais. Então, alguém que precisa estar junto, que precisa ajudar a fazer N coisas. E essas pessoas precisam de uma orientação, especialmente para quem nunca fez, né? Porque não é só você ir lá e ficar com a pessoa, ou você ajudar a pessoa a levantar, a sentar, deitar, tomar banho, isso ou aquilo, né? Nesse contexto aí que eu tô falando. É um ser humano e existe muita coisa ali. Então, Exatamente. é cuidado com o outro. Eu vou até deixar polêmico, eu vou polemizar um pouco aqui. Meu Deus do céu. Vamos subir. Como eu sou o fundador da OMSA, né, e eu acompanho muito o mercado, faço pesquisa para ver o que realmente está acontecendo. Era previsto isso, a gente previa, só que passou, subiu lá em cima. Hoje, quando a gente tem alguma dificuldade, por exemplo, o que mais cresceu foi pesquisa sobre ansiedade. O que é ansiedade? O que é depressão? E o que aconteceu? Nos últimos 7 meses, o Google, que tem umas ferramentas, queria ver quanto que subiu de pesquisa nos últimos meses. E nos últimos meses subiu mais de 2.900%.
E Caramba, depois Fernanda, eu não que tinha esse dado. Meu Deus, muito, é absurdo, é um número ó, o absurdo. cabelo sobe. E, e quando isso para, isso tipo chegou no limite, a gente fala, parou de crescer, vai estabilizar. Começa a crescer outros termos. São formas de suicídio, porque Correlato. começa a crescer. Então a gente falou assim, putz, isso é um problema muito sério. Aí Uhum. a gente saiu para fazer, tipo, e realmente entender o que, que as pessoas pensavam. E quando a gente existe hoje os tabus, que eu falo assim, tipo, a OMSA é como se tivesse num tratorzinho lá um trator de um rolo compreensível, aqueles rolos, sabe, fica gigante lá. Ainda bem E que é trator. Eu ia falar pra você que você tava lá com aquela foice, com aquela pica ali, ó. Não, não, no, não. Aí lá na frente, assim, ó, tem um muro escrito tabu. E a gente tá passando em cima desse muro. Essa é a minha visão de o que eu tô fazendo. E quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que existe ao mesmo tempo, é como se fosse uma rua de duas mãos. As pessoas pensam que, tipo, cuidar da saúde mental é importante, ao mesmo tempo existe, entre aspas, que é coisa de louco, é falta de Deus na sua vida, vai arrumar um emprego. É Eu, falta quando, fazer. eu aqui, Fernando, eu trabalho quase 24 horas, 24 horas trabalhando, 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 É, trabalhando. você é um caso à parte, vamos lá. É, aí eu tive minhas crises de ansiedade e falei assim, putz, tô ansioso aqui, caramba, o que que eu vou fazer? E eu fui conversar, aí falei assim, talvez se você arrumar, eu escutei, talvez se você arrumar um emprego, isso passe. Eu falei, meu Deus, eu não Arrumar um aguento mais emprego. O outro. cara trabalha 24 horas por dia e E tem que eu, arrumar um emprego. eu escutei isso, tipo, no mesmo tempo que eu trabalho com isso, que é, tipo, eu vejo ao mesmo tempo isso. Eu estava com a minha crise que, tipo, eu falei assim, nossa, eu tô trabalhando muito, muito, muito. E na semana passada eu fiquei 74 horas acordado. Eu não conseguia dormir de tanta ansiedade. Fernando, Eu realmente estava muito, muito ansioso. Que eu tinha comentado aqui anteriormente, eu faço gatilhos para não ficar ansioso. Então o que que eu vejo? Eu gosto de coisa tonta, sabe? Piada tonta, que é tão tonta que se torna engraçado. Tipo, eu lembrei uma piada e dei risada. Aí eu vou na internet e vejo um meme, gosto de ver meme, e vou lá e vejo um meme. E dou você tira o risada. foco da atenção daquilo para algo mais leve, para alegria, para humor. Vamos liberar a endorfina, a Exato. serotonina, vamos fazer outras coisas. A Exatamente. Deusa, olha a Deusa, Vou- ela é companheira da, né, nossa colega ali do curso da Natana Lacerda. Ela já ouviu, vai procurar um tanque de roupa para lavar que a depressão passa. Exatamente. Quando a gente vai conversar sobre qualquer coisa nesse aspecto, vem aquele monte de julgamento. É tipo, vai rezar, vai arrumar um emprego, vai lavar uma louça, vai fazer É, qualquer coisa. E o mundo não é assim que acontece. E eu tô falando isso para pegar exatamente o gatilho que você falou. Qual que é o nosso objetivo? É levar ao lado humano. Existem pessoas que conversam com pessoas, sem esses julgamentos, que é exatamente o que você falou. Eu já fiz terapia com você, eu conheci tudo lá, e é exatamente isso, é uma pessoa conversando com uma pessoa. Não existe, existem técnicas, existem meios, métodos, mas tem a relação pessoal. É exatamente. é o Você vínculo, está olhando comigo. é o É como vínculo. se a gente estivesse conversando aqui, vamos dizer que era uma terapia aqui. Uhum. E eu sou o terapeuta. Vamos colocar. Eu tô falando com você aqui assim, então. Talvez você. Eu não tenho nenhum vínculo com você. Você pode falar e eu vou estar, tipo, olhando qualquer outra coisa, Não olhando o estabelece passarinho rapport, passando. Exatamente. né? Isso é algo que acontece. Acontece Sim, sim, é normal acontecer. Normal não, acontece. é. E é exatamente quando a gente começou a fazer alguns projetos, algumas coisas que pegar bem bacana, a gente recebeu algumas coisas bem, tipo, eu passei, eu tive uma experiência e eu não gostei, porque ao mesmo tempo que eu fui, tinha mais três pessoas no mesmo horário do que eu fui, e na hora que eu entrei na sala, ela pegou e falou assim: peraí, eu vou pegar aqui, eu vou olhar seu histórico aqui. Aí ficou 15 minutos olhando o seu histórico. Boa, vamos começar então. Isso já tinha, faltava só mais 15 minutos de consulta e, tipo, acabou a consulta. Não existiu isso. E é exatamente o que você falou. Pessoas cuidando de pessoas.
Hoje é isso, tanto em aspectos intelectuais e mentais, quanto em aspectos físicos. Esses dias eu fui questionado sobre o que a gente cuida primeiro, o aspecto físico ou o aspecto mental. As duas coisas são relacionadas. Estão muito interligadas, muito conectadas. As duas coisas são muito relacionadas. E E a é gente, assim, exatamente o que como você falou. cultura, né, a gente tem assim, olha, eu tô com uma dor, eu tô com um problema, eu vou correr no médico. Porque a dor do nosso corpo físico, ela é real. Quem gosta aqui de ficar com dor de cabeça o dia inteiro? Não gosta. Dor no joelho, dor nas costas, dor, sei lá, que tipo de outra dor pode ter. Existe N. Ninguém gosta, ninguém quer, não é confortável. Então a gente vai e a gente vai pro médico. Existe médico, né? Existem especialidades e por aí vai. E muitas vezes as dores emocionais, as mentais, né, os transtornos, são coisas mais sutis, né? Porque são sentimentos. Muitas vezes a gente não entende o sentimento, a gente Exato. não tem como humanidade, eu tô falando, tá, gente? Cultura e humanidade, não é a Gabriela, não é o Fernando. É difícil a gente ter uma educação voltada para as nossas emoções e sentimentos. Porque, veja bem, o sistema límbico é uma parte do nosso cérebro, é onde estão, né? Onde se manifesta as emoções, vamos dizer assim. E a área da linguagem, ela tá um pouco, né? Ela é uma outra área do cérebro. A linguagem é a nossa capacidade de comunicar usando palavras, né? O idioma português, o idioma inglês, e por aí vai, libras, enfim. Essas áreas, elas não estão tão conectadas assim. Então, o que acontece aqui, essa outra aqui da linguagem, na grande maioria das vezes, ela não consegue colocar a palavra, achar forminha, porque uma palavra é uma forminha para aquilo tudo Uhum. que está acontecendo. É um pouco difícil, né? Então já existe essa questão que é o que é. Nosso cérebro é assim, a gente funciona assim. E depois, ao longo da vida, a gente não tem essa educação de parar. O que eu estou sentindo? É raiva, é mágoa, é tristeza, é ansiedade, é medo. E todas as reações físicas que podem estar relacionadas a isso, e todas as reações que a gente tem, porque daí a gente não para, então a gente já sente, a gente não pensa, não processa, e já vai reagindo, então, de repente a gente vê alguém já gritando com alguém, já dando um soco, um tapa, sei lá, qualquer outra coisa no nosso... É só a gente pensar em qualquer bobeira do dia a dia. Você fala Uhum. alguma coisa pra mim, eu te respondo atravessado, é uma reação. Tem um processo que aconteceu ali que está inconsciente porque eu não estou ali presente naquilo, eu não estou prestando atenção, por isso o inconsciente, o que não está na minha consciência. E não tem isso. Tem. É muito difícil. A gente criancinha, a gente sentindo lá todo desconfortável, triste, chorando, porque o bebê, né, tem menos recurso ainda que a gente, pra gente distinguir o que é, né? E alguém fala, não, olha, o que você está sentindo agora é ansiedade. O que você está sentindo agora é medo. Medo do quê? E começar a tatear junto com a criança. Enfim. Então, é um pouco complicado para a gente começar a tratar essas coisas que são sutis, que a gente não consegue colocar em palavras, a gente não acha, né? A gente precisa de mais recurso. Então é mais fácil. Eu tô com dor, tô desconfortável, tô ruim, coração batendo, eu vou lá no médico. Isso que você falou, algumas semanas atrás eu li um artigo de uma das psicólogas que está na UniCA, a psicóloga Miriam. E ela fez um artigo bem relacionado a isso que você falou. E quando você falou das crianças, eu me lembrei, tipo, eu sou homem. Eu vejo muito, e tá em todo lugar, tá em todo canto que você olhar. A criança chorou e é homem. Aí você vai falar assim, ó, homem não chora, para de chorar agora. Engole esse E choro. é algo que vem lá do berço, tipo, tá chorando, para de chorar, homem não chora. Homem não faz isso, para com isso. É algo que existe, isso tá aí e vem lá do início. A Débora Soares perguntou aqui, ó, como lidar com pensamentos suicidas?
Pois é, Débora, é algo bem delicado, tá? E infelizmente a gente está enfrentando um número muito maior do que a gente gostaria de enfrentar. Eu posso falar um pouco do que eu faço, de como eu enxergo isso com as ferramentas que eu tenho. Tem colegas que vão abordar isso de várias outras maneiras, tá? Como eu falei no início, eu busco, né, eu entrego alívio, leveza e bem-estar para as pessoas. E eu faço isso através dessas técnicas de terapia integrativa que eu trabalho, que atuam em nível energético e nível inconsciente. E o que elas fazem, o que elas ajudam muito a gente a fazer, é liberar, é soltar pesos e cargas, né, que a gente vai acumulando. Na maior parte das vezes a gente vai comprando e acumulando. Algumas são minhocas que a gente cria sozinho, mas a maioria são importadas, vamos dizer assim. E eu atuo muito talvez nessa etapa do processo, de liberar muito do que não é seu de verdade, de liberar muito desse peso que deixa a vida pesada, difícil, penosa, dolorosa, né? E aí, neste processo, a gente pode começar a entrar em contato com quem a gente realmente é, com a nossa essência, do que eu gosto, do que funciona para mim, do que não funciona para mim, do que é bom, do que não é. E é um processo, tá, Débora? Não é algo que eu vou falar aqui e, de novo, vou retomar o que eu falei no começo. Eu não tenho bola de cristal, não tenho varinha de condão, não tenho pó de perlim-pim-pim, infelizmente, para falar, Débora, vamos lidar com o sentimento assim, tchá, e uma mágica acontece. Né? É um processo. Eu tenho algo aqui que pode ser diferente. A varinha mágica. Ai, meu Deus. É você, na verdade. Eu? Depois você me confirma, eu tenho um voucher seu aqui. Se tiver liberado ainda, se a Débora quiser, eu posso passar. Por favor, pode sim. Pode sim. Inclusive, Fernando, eu posso até usar o voucher e perguntar para ela se ela quer experimentar aquela técnica nova que eu falei também no começo, que é bem interessante também nesse tipo de situação, tá? Maravilha. Aí, Débora, depois eu entro em contato com você, aí a gente conversa e se você quiser conhecer melhor a terapeuta Gabriela, aí você já tem essa oportunidade. Isso. E, Fernando, antes de você me fazer uma outra pergunta ou jogar uma outra polêmica, eu preciso falar isso para você. E é bom eu falar aqui na live, que fica registrado. E eu sei que você vai estender para as outras pessoas também. Semana passada, retrasada, eu estive em consulta, tá? Uma consulta médica de rotina, assim, de acompanhamento. E eu estava conversando com a clínica geral, né? Médica clínica geral aqui da cidade, num posto de saúde, tá? E a gente foi conversando um pouco, porque o tratamento foi interrompido pela pandemia, por razões óbvias. E aí ela falou, bom, e como é que você tá? E eu comecei a falar, né? Falei das lives de FT que eu fiz lá naquela começo da pandemia. E o trabalho, né, que a gente fez com a OMSA, que foi quando eu conheci a plataforma e entrei, né? O Fernando liberou todas as consultas, né, com os profissionais que se dispusessem a fazer isso, mas a custo zero naquela época, da quarentena, quando foi decretada, né, Fernando? Isso. Você me corrige me corrige aí as datas certinho, mas foi, acho que... Tá certo, pode seguir. Março até junho, não foi? Foi, acho que entrou em agosto também. Eu não me lembro certinho. Porque eu lembro que você esclareceu que era de acordo com o decreto do Estado de São Paulo, né? Que a OMSA está sediada aqui. Então, quando o Estado de São Paulo saiu da quarentena,
aí o Fernando alterou as regras. Mas nesse período, os profissionais, psicólogos, terapeutas, holísticos, integrativos, enfim, quem estava na plataforma e se dispôs, atendeu de graça por conta do momento, né? E aí eu contei, assim, muito rápido para ela essa experiência. Eu lembro que eu coloquei alguns horários disponíveis e os meus horários todos foram ocupados, né? Então, tive atendimentos muito interessantes, uns feedbacks bem interessantes, e aí ela vira, Fernanda, e fala para mim, você tem noção, vocês têm uma noção do que vocês fizeram, né? Da ajuda que vocês, desculpa, da ajuda que vocês proporcionaram para as pessoas, porque não foi fácil, não está sendo fácil essa pandemia. Tem muita gente sofrendo, muita gente precisando de ajuda. Ela contou a experiência dela, né, que ela tem dó, né, compaixão dos idosos que vão lá se consultar com ela, que estão sofrendo aí de N formas, pelo isolamento social em si, por, né, toda essa rotina que quebrou e por aí vai. E ela comentou, assim, dos adolescentes, de crianças e adolescentes que estão indo se consultar com ela e vem falando de pensamentos suicidas e vem a ansiedade lá no topo. Ela falou tudo isso para mim. Então eu falei assim, não, eu tenho que falar isso pro Fernando, e o Fernando tem que falar para todo mundo, porque não fui só eu, né? Foram muitos profissionais. O Fernando tem mais números até do que eu. O Fernando sabe dizer quantos atendimentos foram feitos, quantos profissionais estavam envolvidos, quanto tempo isso durou. Então, Fernando, você orquestrou isso tudo, né? Você fez aí o Paranauê funcionar, trabalha aí que nem um doido, fica aí nas pesquisas no computador, no software, não sei o quê, nananã. Você tem uma enorme parcela de participação aí num relato de uma médica do Sistema Único, aqui do estado de São Paulo, falando que ajudou muito no alcance que a gente teve. Exatamente. Tá? E nisso que você comentou, é algo muito importante, porque anteriormente, nos últimos anos, tá, o MSA, eu trabalho com ela desde 2017. E a gente entrou em 2019, tudo, a gente fazia um trabalho só regional. Era regional, tinha aí, eu acho que um raio de 100 mil habitantes. Porque eu sou de Jaguariúna, fazia um raio e dava 100 mil habitantes. Aí entrou 2020, lá na... olha que louco, né? Quando entrou a pandemia, a gente entrou 2020, lá em fevereiro, todo mundo, carnaval, vou no carnaval, tudo, a OMS já tava num processo bem bacana, onde a gente fazia atividades sociais para lares de repouso. A gente ia lá, chamava todo mundo que estava no lar de repouso, levava num parque aberto com profissionais multidisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, e a gente queria levar um bem-estar para eles, qualidade de vida mesmo, queria que eles se socializassem. Aí começou a vir a pandemia lá no Japão, lá na China, né? Desculpa. Na China que começou. Aí começou lá e o pessoal aqui, tipo, não vai vir aqui, não vai acabar, não vai ser nada, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Aí eu falei assim, vai sim. Quer saber? Parei tudo. Parei. Falei assim, não existe mais a MSA nesse nível. Não, você é louco, tá dando certo. O pessoal, tipo, de empresário. Não, você vai acabar com tudo, não vale a pena, não sei o quê. Falei assim, não, acabou. Não vai ter mais nada físico. Acabou, não existe mais. E a gente começou a trabalhar em um processo de... Eu comecei a trabalhar aqui lá no carnaval mesmo. Falei assim, quando entrar a pandemia, o problema não vai ser só o vírus. A gente vai ter muitas pessoas que têm uma vida extremamente agitada e vão estar dentro de um quarto trabalhando home office, dentro de uma sala trabalhando home office. Isso é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. A gente viu agora, né? Exatamente. Fora o medo do vírus lá fora. Então, assim, quando essas pessoas, quando isso acontecer, elas vão precisar de suporte. Vai ter a necessidade de um suporte. Aí vai ter lá os tabuzinhos, lá a parede. O que eu vou fazer para mudar esse cenário? Então, lá no carnaval, em vez de pular carnaval, a gente foi trabalhar
e montou a MSA em março. Olha como são as coisas. Em março a gente colocou ela e a gente estava com 10 atendimentos. Já chegou 10 atendimentos. E conforme a gente foi evoluindo, foi março, junho, agosto, a gente realizou mais de 1.000 consultas. Mais de 1.000 consultas, e aí tá o que foi tipo, caramba, que não esperava que seria assim, porque eu imaginava que seria só no Brasil. Aí começou, Você falou isso pra mim. eu não sei se você Você teve essa falou. experiência, que começou a vir pessoas da Espanha, da China, do Japão Eu veio não muito. atendi. Eu não atendi ninguém de fora do Brasil, talvez por conta dos horários que eu tinha disponibilizado. Aham. Aí o fuso horário É, é tem uns diferente. fusos. Mas eu me E lembro nas reuniões, uma delas você comentou isso, muita gente atendendo brasileiros que estão no Japão, brasileiros que estão na Europa, né, em vários países da Europa, que precisam de um suporte e precisa que seja em português, na nossa língua mãe. E fora um outro exatamente. detalhe, a ajuda, serviço de saúde em geral, nesses países mais desenvolvidos, é muito caro. Eu já morei nos Estados Unidos, é muito caro. É caro você ir no médico, é caro você ir no dentista, é caro você fazer fisioterapia, é muito caro. A Então, gente, a gente recebeu alguns pedidos para fazer, porque estavam com a gente, e a gente chegou a falar assim, tipo, as consultas nossas aqui da MSA é em média, vou falar média, tá? 70, 80 reais. E o pessoal, quando vinha do exterior, eles pagavam coisa de 250 euros. Dá quase R$ 1.000 a consulta. sim, Então, tipo, eu era muita acredito. coisa. É A muita coisa diferença é mesmo. muito grande, né? Então, Exato. tem essa questão financeira que é presente, é forte, mas não sei se é mais do que a questão financeira, a questão da língua, a barreira da língua. Isso, lembra que eu Uhum, falei, né? O sistema límbico e a linguagem já é exato. difícil aqui no nosso português, na nossa língua mãe, onde a língua que a gente, o idioma que a gente aprendeu, né? Que a gente se desenvolveu. Uhum. Imagina você ter que fazer terapia em norueguês. Imagina você fazer terapia em japonês. O do japonês, eu vou falar pra você como que é insano. É muita coisa, porque lá não é que nem a gente aqui que tem o português, é português, ponto, acabou. É simples, é português. Até aí tem a gíria, tipo, ô mano, ô cara, ô alguma coisa. Essa é o topo da gíria. Lá no Japão, a gente teve consultas realizadas lá, e é assim, a gente estava entrando, tá entrando ainda, tem uma comunidade lá chama em Shizuoka, fica atrás do Monte Fuji. E lá é Ah, assim, tipo, vamos dizer, tipo, aqui é um quarteirão, aqui é outro quarteirão, é meus post-its. Aqui você fala um japonês e aqui você fala outro tipo de japonês. dialeto, assim? Tem tipo, que você aprende a falar um japonês aqui. Aí aqui, se coloca uma gíria, você não é mais o mesmo japonês, é totalmente diferente. Então, o que Caramba! acontece? Se você está aqui, você é um paciente que está aqui, e você vai passar com, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta que está aqui, você não consegue entender, mesmo estando Na mesma no mesmo cidade continente, ali, no na mesmo. mesma coisa. Porque muda muito, muito rápido. É muito forte essa mudança. Então, isso de língua, quando a gente Caramba! consegue atender em português, independente de onde você esteja, esteja no Japão, na China, tem um valor muito grande, porque você não precisa, tipo, esqueci a palavra, não consigo entender, ou fala uma coisa que você não entende. Isso é muito complicado. No Sim, meio sim. naquela conexão que você tem de pessoa para pessoa, isso tem um impacto muito grande. Então, a Tem gente sim. conseguiu levar esse suporte para qualquer pessoa. A gente levou para quase todo o canto do mundo aí, o suporte que a gente Legal. fez em todo esse cenário que você comentou. Foi bem grande. Que legal. Então, ó, Fernando, eu sei que a live vai ficar gravada, mas você, na próxima reunião, né, na interação, fala, comunica para a galera que, principalmente que trabalhou, né, lá naquela época, voluntário, que, né, É, missão na, cumprida, né, a gente fez algo. na próxima reunião, você dá esse depoimento, vai ficar sensacional para trazer você. Tá Eu bom. tenho a minha última pergunta para a gente encerrar, tá? Vai fazer quase 1 hora de live. Já? Para encerrar, acho que foi até ano passado, a OMS liberou as terapias holísticas nos pontos de saúde, SUS. Se for Uhum. teoricamente, se fosse num posto de saúde,
você poderia ter acesso às terapias holísticas. O que eu vou perguntar para você é um pouco polêmico, existe isso, qualquer lugar do mundo existe isso. Quando o pessoal fala, quero ver uma terapia holística, tem os preconceitos contra os profissionais. A minha pergunta é, opa, deu uma travadinha aqui, eu não sei se você está me ouvindo. Tá? Agora tô, deu uma travadinha rápida. Tá, isso. Eu perdi a sua resposta. Não, eu falei, sim, existe esse Existe. preconceito profissional. A minha pergunta para você é, você já passou por vou dizer, cenário parecido, onde teve esse pré-julgamento sobre você ser terapia holística? Integrativa, desculpa. Integrativa é prima da holística, a holística é prima da Aham. integrativa, né? Olha, Fernando, eu ainda não passei nada parecido assim, muito, vamos dizer, escancarado. Mas eu vou ser sincera, eu sei que muitos colegas de faculdade, da minha turma lá de 20 anos atrás, tá? Uhum. Eu já observei, acompanhei de longe discussões aí, interações no Facebook e coisas assim, e determinados colegas falando, porque isso aí não existe, porque isso aí é não sei o quê, isso aí não é científico, isso aí não é válido, blá, 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 falando um monte de coisa. Aí, assim, a minha postura é, olha, eu respeito, é o meu caminho, eu não vou, com essas pessoas, eu não vou ficar mandando os meus posts, eu não vou ficar mandando a minha divulgação, e eu não vou ficar puxando conversa sobre esse tipo de assunto, porque eu sei que a visão dessas pessoas é essa. E tá ok, porque a gente passou pela mesma escola, vamos dizer assim. Uhum. Mas foi uma opção minha seguir um outro caminho. Como eu, aqui em Limeira, em específico, tem só acupuntura liberado aqui no SUS, acupuntura Uhum. e caminhada terapêutica, se eu não me engano. Isso quem sabe dizer com maior precisão é uma colega, a Priscila Luders, que eu fiz várias lives durante o Setembro Amarelo com ela. Uhum. Por ela ser enfermeira psiquiátrica, ela tem muito mais contato com o SUS aqui em Limeira e tudo mais. Então, aqui em Limeira ainda não se abriu nada assim, contratação de terapeuta reikiano. Ainda não aconteceu esse tipo de coisa, então não me candidatei e, portanto, não passei por nada Uhum. desse tipo. Mas eu, Gabriela, como eu te falei, lido dessa maneira. Eu estou num momento da minha vida, num estágio da minha consciência que, assim, eu não preciso ficar brigando com ninguém, eu não vou também discutir validade científica disso ou daquilo, tá? Não vou. Eu acho que aí vai se tornar infrutífero. O que eu Uhum. preciso me Exato. concentrar e fazer é tá aqui, tá disponível, fazer o meu melhor, estudar o que eu preciso estudar, agregar o que eu preciso agregar, para quem tiver comigo ali, conseguir receber o que de melhor eu consigo entregar. E o meu Uhum. grande objetivo é o alívio, o bem-estar e a leveza da pessoa. É ajudar a pessoa nesse processo. Se a pessoa já vai estar se sentindo melhor, ela vai conseguindo respirar melhor, ela vai conseguindo viver o dia a dia dela com uma melhor, mais qualidade, com mais tranquilidade, leveza, tal, para mim já tá válido. Exato. Para mim Eu, tá certo. eu te fiz essa pergunta de propósito, tá? Foi em base da nossa conversa. Porque Uhum. que nem a gente conversou que existem os tabus que a gente escuta. Ah, vai lavar louça, que nem a moça comentou, vai lavar roupa, e eu já ouvi também, vai trabalhar. E o que eu quero trazer com isso é uma reflexão que também existe esses tabus com os profissionais. Que esses Sim, tabus existem também, e é outra coisa que a gente quer trabalhar muito para passar por cima também com o nosso tratorzinho lá. Que eles né? existem,
eles existem, eles infelizmente estão aí por todo canto, a gente sabe que existe esse tabu contra as terapias holísticas, e é exatamente por isso que eu te perguntei que existem esses dois lados dos tabus. Às vezes a gente pensa, é só o tabu só para mim, só. Não, também existe o outro lado, que quando a gente fala sobre esses aspectos é o que você comentou. Pessoas trabalham com pessoas. Então tem que ter essa empatia e diminuir, vou dizer diminuir porque acabar com ele totalmente é mais difícil, mas diminuir esses preconceitos sem ter conhecimento do que realmente está acontecendo e o que realmente é. Então eu Sim. acredito nesse lado. Te fiz essa pergunta de propósito para trazer essa reflexão aqui. E por isso também, voltando só num ponto lá do começo da conversa, é importante que o terapeuta tenha uma orientação, uma formação. Não precisa ser curso de graduação de 5 anos, gente. Não é isso que eu tô falando. Gabriela, você tá mandando a gente para a faculdade. Não é isso. Mas precisa. Precisamos ter, sim, uma orientação. Eu tive, porque eu fiz uma graduação na área, né? Uhum. E Maravilha. assim, um pouco do preconceito está fundado nisso também, né? Pessoas, como são cursos livres, não tem essa exigência de uma graduação, de um curso reconhecido pelo MEC, um monte de coisa. Eu acho, considero que uma boa parte desse preconceito tenha esse fundamento. Mas também sei, já conheço pessoas que, assim, nunca frequentaram um curso da área da saúde e são excelentes terapeutas, excelentes ajudadores, cuidadores, entendeu? Porque tem habilidades humanas, habilidades, né, no trato com o outro, empatia, etc e tal, muito melhores do que, é difícil falar isso, mas enfim, do que muito psicólogo e psiquiatra. São pessoas que Existe. escutam pessoas. Existem o advogado maravilhoso, top, certeiro, nossa, show de bola. E existe o advogado que não é. Ele fez 5 anos de direito, fez uma faculdade, passou na OAB, etc e tal. Então ele cumpriu essas exigências, esses requisitos, mas tem aquele que tem, né, N habilidades, tem aquele que não tem. Tem o médico que é excelente, que é humano, que é inteligente, que é especialista sim, conhece muito, sabe distinguir, tem o trato. E tem aquele médico que nem tanto. O dentista, todas as profissões existem, todas as carreiras existem. Os bons profissionais. Oi, Pronto, voltou? voltou. Voltou. Então, assim, existe isso também entre psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, essas profissões do cuidado com a saúde, com o ser humano, em relação aos terapeutas. A diferença maior que hoje em dia a gente vê que um terapeuta holístico, você faz um curso livre de reiki, você pode atender com reiki. Uhum. Pode atender. Mas lembra que eu falei no começo? E essas outras habilidades, esses outros recursos que você precisa ter para poder atender um outro ser humano que está aí na sua frente, ou Exatamente. precisa. Uhum. Esse é o Perfeito. meu ponto de vista. Maravilha. É o ponto de vista. É meu interessante ponto de vista. Eu adorei. É exatamente isso. Vamos fazer um check-in aqui pra gente finalizar. Vai estar certinho. Falta 2 minutos. Oh, meu Vamos Deus do fazer céu, um, já? vamos fazer um check-in. Se quiser fazer um check-in, contar, deixar uma mensagem para as pessoas que assistirem essa live, que nos acompanham também. Deixar uma mensagem. O que você deixaria de uma mensagem para todo mundo? Mensagem. Um insight dessa, Insight. dessa nossa conversa. Olha, mais do que nunca, a gente precisa cuidar da gente, tá? Mais do que nunca. Do jeito que a gente pode, do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente tem acesso, mas a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa olhar pra gente. Essa pandemia, no meu interessante ponto de vista, ela vem trazer esse grande aprendizado coletivo para a humanidade e individual para cada um de nós. Repensar, né, refletir,
ponderar o que funciona, o que não funciona, o que eu estou fazendo mais só para aparecer, para status ou para, né, para o Uhum. social e o que me faz feliz, o que me faz bem, quem sou eu. Então, não adianta, a gente tem que entrar num processo terapêutico em que a gente olha para a gente. E para olhar para a gente precisa ter um ambiente seguro, a gente precisa de ajuda, né? Ou buscar ajuda, que eu falei muito em setembro. Exato. Então, essa é a grande mensagem. Buscar ajuda e olhar para si. Maravilha. Perfeito. Tá A bom? gente vai chegando no finalzinho agora. Vamos marcar mais se você tiver interesse. Vamos contar sobre esses novos cursos que você fez. Ah, sim, sim. Vamos Opa, trazer. a gente vai Perfeito. conversando. Obrigada, viu, Fernando, pela oportunidade, né, Eu que de agradeço por ter trabalhar, de aceitado o atuar convite. aí e de fazer as lives e contribuir para a plataforma, né, para que ela continue e que ela cresça. Maravilha. Eu fiquei super feliz com o depoimento que você trouxe, viu? Eu também, Fernando, eu também fiquei. Foi muito bom ouvir. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Maravilha. Obrigada a quem acompanhou, né, e quem vai assistir lá na reprise. O Fernando vai deixar lá na IGTV? Vai estar aqui, o pessoal vai conseguir assistir. Perfeito. Então tá bom, compartilha. E quem quiser entrar em contato comigo, tem meu perfil na plataforma ou aqui no Instagram, Gabriela Cato, com 2 T's, ponto terapias. Tá bom? Perfeito. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.